Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 22 de julho de 2021, uma quinta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, que as misericórdias do Senhor se renovem mais uma vez sobre a tua vida e você constate isso. E você tenha certeza, convicção desse renovo do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, os teus afazeres, as tuas tarefas, as tuas responsabilidades, porque é o dia que o Senhor preparou. É uma quinta-feira e ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, meditando nela, lembrando sempre todos os dias, uma pequena porção, um pequeno trecho da palavra do Senhor, e nela a gente pensa um pouco, a gente medita, conversa, aprende, ensina, desenvolve, e ao mesmo tempo a gente vai criando uma relação cada vez mais próxima com o Senhor, Deus e Pai, e com o seu Filho a quem Ele enviou, e vivendo a vida eterna, na nossa limitação, lógico, mas de maneira profética, vivendo a eternidade do Senhor, tendo a mente de Jesus Cristo, e com isso nos prepararmos para aquilo que o Senhor tem por fazer, por realizar, reconhecendo aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele já realizou. Por isso que você viva intensamente o propósito do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, estamos falando sobre escatologia, claro, porque estamos lendo o livro de Mateus e chegando no seu final, no último sermão de Jesus Cristo, Mateus 21, 22, 23, 24, 25, e claro, quando se fala de escatologia, a gente fala de vários temas, juntos, ajustados, conectados. Por quê? Porque não tem como falar de escatologia e não falar do sentimento de Deus, não falar de uma mente bíblica, não falar do reino dos céus, não falar dos propósitos do Pai, não falarmos dos propósitos do Filho, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então existe toda uma conjuntura, todo um ambiente estabelecido para que nós possamos entender Desculpe. Possamos entender a escatologia, entender os últimos acontecimentos nos quais o Senhor Jesus se debruça, e também os profetas, no tempo dos profetas maiores, profetas menores, todos os livros históricos e também, principalmente, todas as parábolas da Bíblia. Entre elas também as parábolas de Jesus, com certeza, tem todos uma linha de raciocínio escatológica. Então nós precisamos trabalhar, pensar a respeito em nome de Jesus, e hoje não é diferente. Então que você pense comigo e vamos lá. E a gente está pensando, e nesses dias a gente falou bastante sobre a parábola das 10 virgens, dos preparativos. Também temos falado da parábola das bodas, das bodas do Cordeiro. Também temos falado dos trabalhadores da vinha, dos trabalhadores maus da vinha. Também temos falado dos trabalhadores da hora undécima. E eu sempre falo que nós somos os trabalhadores da hora undécima. Também temos falado de várias parábolas, e hoje não vai ser diferente. E eu quero pensar em escatologia com você, nesse tema, dentro da escatologia, de visão panorâmica do propósito eterno de Deus. Então, é o propósito de Deus. E eu quero mais uma vez pontuar esse propósito. Por quê? Porque assim a gente vai entendendo vamos dizer assim, cada etapa, cada período desse propósito do Senhor através de uma parábola. E a parábola que eu quero ler hoje é uma parábola muito interessante, muito profunda. Eu sempre leio todas as parábolas, mas eu sempre leio essa parábola pensando o seguinte: eu ainda não entendi tudo que essa parábola está querendo dizer. É a parábola do bom samaritano, uma das parábolas mais conhecidas
da humanidade, né? Sejam as pessoas mais cristãs ou menos cristãs, ou mais judias ou menos judias, sejam as pessoas assim de qualquer religião ou de qualquer segmento religioso, geralmente todo mundo fala e todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. Então, é uma parábola simples, mas isso não significa que não tenhamos que nos debruçar sobre essa parábola para entender a sua excelência, entender a sua profundidade. É o que eu vou fazer hoje. Eu vou ler com você essa parábola sabendo que Deus está falando mais. E se eu ler amanhã, o Senhor falará mais um pouco ainda. Então, Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, diz assim, Lucas 10, versículo 25 em diante. E eis que se levantou um certo doutor da lei, ou seja, era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, era uma pessoa que tinha intimidade com as coisas do Senhor, era uma pessoa da região, né? Era um judeu, né? Então você perceba que é uma pessoa que conhece. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu acho tão incrível isso. A despeito das pessoas tratarem o Senhor Jesus com muita discriminação, com muita depreciação, mas eles reconheciam que Jesus era o mestre. Então ele fala assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, está lá em Deuteronômio, né? E o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? É aqui que a gente começa a pensar. Quando o doutor da lei, né, um escriba, um fariseu, lembra que eu falei para você, né, nem todos os escribas são fariseus, mas com certeza todos os fariseus já passaram pelo ofício da escrita, né, da compilação. Então todo fariseu obrigatoriamente é escriba. Tá? Então, presta atenção, quem é o meu próximo? E Jesus já começa a mostrar que o próximo desse rapaz aí, desse doutor da lei, desse fariseu, é aquele que estiver ao seu redor. Aquele em que é a oportunidade, né, apresentar o momento. É aquele que a pessoa, quando apresentado esse momento, a pessoa se aproveitar dessa oportunidade para enxergá-lo, para avaliá-lo como seu próximo, tá? Então diz assim Jesus no versículo 30. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Na outra tradução diz ladrões, né, ou assaltantes, né? Respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém, um homem, de maneira genérica, um homem, de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Presta atenção nessa frase, meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Mas, versículo 32, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se, e essa tradução é maravilhosa para isso, moveu-se de íntima compaixão, quer dizer, compaixão aprofundada. Eu sempre falo que é o amor com dor, né? Então, sentiu dor pelo outro. Sentiu uma tristeza, uma angústia, uma aflição de enxergar o outro naquele estado. Diz assim,
que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, ou, em outra tradução está escrito 2 denários, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Obviamente você tem livros e livros e comentários e pregações maravilhosas durante desde a existência, né, dos reformados, ainda do tempo de Lutero, de Calvino e de Agostinho, né, e outros grandes homens, né, que defenderam a palavra de Deus e tudo durante os séculos. Você tem várias ministrações a respeito da parábola do bom samaritano. Mas eu vou olhar aqui junto com você hoje de maneira escatológica, porque, como eu sempre falo para você, toda parábola de Jesus tem um sentido escatológico, todas elas, tá? E essa aqui não é diferente. Por exemplo, vamos lá começar de novo e agora eu vou pontuar tudo aquilo que eu já falei. Respondendo, Jesus disse: descia um homem. O que significa descer um homem? Significa de maneira genérica. Então, homem aqui significa a humanidade. Você percebe que essa humanidade está no movimento. Descia um homem, ou seja, a humanidade está em franco declínio, em franca depreciação, em franca banalização. A humanidade está se perdendo a cada dia. É por isso que a humanidade está descendo. Diz a palavra do Senhor: de Jerusalém para Jericó. Então, quando você fala de Jerusalém para Jericó, você está falando de um ambiente alto. Eu já falei isso para você, né? Ainda que, romanticamente falando, Jerusalém sempre está no alto, na palavra de Deus. Quando eu falo para você isso, eu já falei outras vezes, Jerusalém não está geograficamente no lugar mais alto. Não obstante, Jerusalém está num planalto, vamos dizer assim, numa colina. Mas a figura poética aqui, a figura romântica é que Jerusalém, por representar aquilo que representa, ela sempre estará no alto. Enquanto os outros ambientes sempre estarão abaixo de Jerusalém. Então, quando você lê a palavra do Senhor, seja no Antigo Testamento ou no Novo, você vai perceber: nossa, mas como Jerusalém é alta, né? Em todo lugar que você vê, passa e pontua Jerusalém, sempre fala que Jerusalém está no alto. É porque é um sentido poético. É um sentido para a cultura judaica muito importante, significando que Jerusalém está sempre em evidência. Eu já expliquei também para você que Jerusalém está em evidência também espiritual, porque Jerusalém, Israel, o templo, são o termômetro da humanidade. Está acontecendo lá é porque é o laboratório que se manifestará para acontecer em outras partes do mundo. Com certeza. Em todos os sentidos. Seja no aspecto cultural, no aspecto bélico, no aspecto de enfermidade, na ciência, em todas as áreas. Então, Jerusalém, Israel, é o laboratório de toda a humanidade em todos os sentidos. Na figura religiosa, não poderia ser diferente. Então, quando você fala descia de Jerusalém para Jericó, você está apontando para que sentido? Um sentido de declínio, da bênção para a maldição. Quanto mais a humanidade se afasta de Deus,
mais a humanidade se aproxima do diabo. Quanto mais a humanidade se afasta da vida, mais a humanidade se aproxima da morte. O mundo jaz no maligno, ou seja, a sentença já está estabelecida. Então, o homem, humanidade. Depois a palavra do Senhor fala, eu vou ler aqui e vou pontuando aí porque fica mais fácil. Eis que certo homem, intérprete da lei, já li, versículo... Lucas capítulo 10, versículo 30. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Então descia, eu já falei o que é. Jerusalém eu já falei, eu só anotei um texto aqui, eu vou ler. Mateus capítulo 5, do versículo 33 em diante. Eu vou ler apenas o versículo 35. Nem pela terra, nem por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Então veja só que Jesus já pontuava a cidade como sendo a cidade do grande rei. Por quê? Porque é uma visão escatológica. Jesus chegará e num dado momento escatológico, ele será entronizado no seu verdadeiro trono, seja ele terreno, físico, seja ele espiritual. Então, é a cidade do grande rei. Por que Jesus está falando isso em Mateus capítulo 5? Vamos voltar a alguns versículos. Versículo 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mas só para eu só falar para você em que contexto isso está sendo declarado pelo Senhor Jesus. Então, Jerusalém é reconhecida como a cidade do grande rei. Daí a importância de Jerusalém, o valor espiritual, o valor geográfico, o valor territorial e o valor físico, né, daquela região, daquela terra. Por quê? É a terra do trono do rei dos reis e do Senhor dos senhores. Então, descer de Jerusalém nessa parábola significa descer de um patamar de bênção, de ambiente de glória e descendo ao patamar de maldição. Por que maldição? Veja só o que diz a palavra a respeito de Jericó. Josué, capítulo 6, versículo 26, diz assim: Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. E essa maldição, ela permanece, porque até os dias de hoje, a cidade antiga mais destruída e reconstruída da humanidade é exatamente aquela região de Jericó. 1 Reis capítulo 16, versículo 34 diz assim: Em seus dias, Iel, o Betelita porque é de Betel, né? Edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então, eu estou citando apenas como exemplo, só para exemplificar, um dia, em dado momento, lá no tempo de Acabe, alguém quis reedificar Jericó. Ao tentar reedificar, quando ele coloca os fundamentos, o baldrame, o alicerce, Jericó, né, para ser novamente reconstruída, o seu filho mais velho morre. Quando ele termina toda a construção e ele coloca as portas, o seu filho mais novo morre. Exatamente para que se cumprisse a palavra do Senhor através de Josué, filho de Num, lá no tempo de Josué, séculos antes.
Tá? Então, é esse ambiente, Jerusalém, Jericó. A Bíblia fala que esse homem, representando a humanidade, descia de Jerusalém para Jericó. Meio morto. Por que meio morto? É exatamente o que nós vivemos hoje. Ainda que existam filmes, né? Como é que é? A Volta dos Mortos-Vivos, aqueles filmes que só tem sangue derramado para tudo quanto é lado, gente se cortando, gente se alimentando do outro, aqueles filmes meio assim sinistros. Então, meio morto. Por que meio morto? É exatamente o estado quo da humanidade. A humanidade é meia morta. E alguém poderia falar, ou meia viva. Também é a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos vida, mas essa vida é muito frágil. Haja vista o que está acontecendo agora nessa pandemia, né? Um organismo tão pequeno, tão microscópico, entre aspas, tão frágil, está alterando toda a humanidade na sua economia, na sua cultura, na sua capacidade tecnológica, na sua capacidade de reconstrução, né? Está alterando toda a humanidade, está alterando, interferindo em todas as famílias do planeta Terra. E é um organismo tão pequeno, porque o ser humano é frágil. Então o ser humano, desculpe o termo, está meio vivo, ou segundo a parábola de Jesus do bom samaritano, em Lucas 10, está meio morto. Então, fala de alguém que não pode se levantar por si próprio. Fala de alguém que não pode agir por si próprio. Fala de alguém que sempre está dependente, aflito, apequenado, fragilizado. Exatamente o que Jesus fala, né? Que nós somos como, fazendo alusão aos textos do Antigo Testamento, nós somos como os lírios do campo, nós somos como as flores e as rosas, as plantas silvestres, né? Que às vezes nasce pela manhã e morre ao entardecer. Então, nós somos essa humanidade, que é exatamente a figura desse viajante. Então, carecemos de ajuda, carecemos de um agente externo, carecemos do auxílio, da intervenção de alguém, que é exatamente a figura do bom samaritano, né? Os assaltantes, bom, aí não tenho o que falar, tá, o próprio texto diz, mas vamos ler João capítulo 10, versículo 9 em diante, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Agora o versículo 10 que nos interessa: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então é Jesus trazendo sobre si essa constituição de bom samaritano. Só para a gente entender quem era o samaritano, né? Então eu vou falar, eu vou trazer esse ambiente, né, de transição. Por quê? A Samaria foi, na verdade, quando a gente vai lá para os tempos do neto de Davi, do filho de Salomão, Roboão, né? Eu só vou contar a história, não vou ler, não vai dar tempo, mas Roboão, ele teve um entrevero lá com Jeroboão. E na época Jeroboão ficou com as tribos do sul, que eram compostas de 2 tribos, a de Judá e de Benjamim, enquanto as outras 10 tribos ficaram com Roboão. As tribos de Roboão passou a se chamar Reino do Norte. Não, contrário. Reino do Norte, é isso mesmo, Reino do Norte. E as tribos que ficaram com
Jeroboão chamou-se tribos do sul. Então, quando vieram os dominadores da época, que era a potência da época, os assírios, eles tentaram dominar Judá e Benjamim, mas não conseguiram. Aí eles foram para o Reino do Norte e invadiram o Reino do Norte nas suas 10 tribos, dizimando o Reino do Norte. O Reino do Norte foi extinto da terra. Mas, na sua capital, que se chamava Samaria, o que fez os assírios? Eles fizeram aquilo que os antigos faziam, que era retirar as cabeças pensantes. Hoje a gente chama de fazedor de opinião, né? Então os fazedores de opinião da época, eles retiravam ou matavam, né? Mas em via de regra eles retiravam porque eram pessoas capazes, eram pessoas cultas, eram pessoas conhecedoras tanto da cultura, como da culinária, como dos costumes, como dos hábitos daquela região, e eram pessoas articuladas, eram pessoas em boa parte bem-sucedidas. Então eles tiravam, eles não matavam, eles tiravam, levavam para o seu reino e colocavam outras pessoas no lugar. Então eles movimentavam, a antiguidade fazia muito isso, movimentavam os habitantes daquela terra para tirá-los, colocar outros habitantes de outra terra que foi dominada, colocavam naquele lugar para que não houvesse essa figura da identidade, pudesse ou desaparecer ou fragilizar, que era o que eles faziam. Obviamente, quando faziam isso com o judeu, era pior, porque o judeu, eles tinham, pior não, ou melhor, né? Eu estou falando aos olhos do invasor. Era pior porque o judeu era muito consistente na identidade. Bom, mas quando eles avançaram e dominaram Samaria, o que aconteceu? Eles fizeram exatamente a mesma coisa, só que ficou um remanescente ali. E esse remanescente se misturou, se miscigenou, né? E passou a terem herdeiros mestiços, meio judeu e meio estrangeiro. Daí, se falar do samaritano com tanta reserva e com tanta discriminação, inclusive nos tempos de Jesus, né? Então, é só para que você lembre dessa situação. Então, até esse momento, né, esse bom samaritano representa isso. Voltando aos outros personagens, porque a parábola do bom samaritano tem outros personagens. Você tem o sacerdote, você tem o levita, você tem um homem, que é de maneira genérica, e você tem os salteadores. Então vamos pegar cada um. O homem, já entendemos quem é a humanidade. Por que ele descia de Jerusalém para Jericó? Porque ele está em decadência, né? Inclusive, no caminho de Jerusalém para Jericó, existe um trecho que é um trecho de uma vala, de uma abertura, quase uma caverna, de um corredor entre pedras, e as pedras ficam por cima, as montanhas, as rochas, né? Ficam por cima e a pessoa passa pela sombra, né? Nem sol bate naquele lugar. Quando se fala do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse lugar era um dos lugares na antiguidade que se chamava Vale da Sombra da Morte. Por quê? Porque quem passava por ali corria o risco de ser roubado e morto. Porque é um ambiente fronteiriço entre Jerusalém e Jericó, então era um ambiente meio mal fiscalizado, mal supervisionado, né? Nem a segurança de um lugar, nem a segurança do outro davam muito valor para aquela região de transição. Exatamente o que acontece hoje. Por exemplo, eu vou falar aqui de São Paulo, né? Você tem a região metropolitana de São Paulo. Então você percebe que quando você está saindo de São Paulo e entrando em cidades como Osasco, São Caetano, São Bernardo, Santo André, Carapicuíba, Barueri e outras cidades circunvizinhas, o que você percebe? Que existem ruas, às vezes a mesma rua, né? Avenidas,
que ficam meio sombrias. Por quê? Porque é a região limítrofe entre um território, vamos, entre aspas, vamos chamar assim, um território e outro território. Então parece terra de ninguém. Você já percebeu? É o lugar que geralmente tem mais assaltante, é o lugar que as ruas estão mais esburacadas, é o lugar que falta mais, que tem menos iluminação. Geralmente, entre aspas, é o lugar que mais enche de água. Não é assim? Então imagina, naquela época era exatamente a mesma coisa. Então quando fala que o rapaz está descendo de Jerusalém para Jericó, ele está, desculpe o termo, conscientemente passando por um período de insegurança, por um período de oscilação, por um período volúvel, por um período assim de menos-valia. Quando você lê o texto nesse nível, você fala assim, ué, a Bíblia fala que o sacerdote também descia, né? Eu vou parar por aqui já, amanhã a gente fala mais, mas você vai perceber que o sacerdote também estava nessa vibe, né, desse homem. Veja só, descia o homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. É a humanidade, é o estado da humanidade. Tá? Ocasionalmente descia, olha aí. Então não é só a humanidade. Aqueles que representam o sacerdócio, entre aspas, a religião, a vida espiritual, também estão em declínio. Veja a visão escatológica de Jesus. E como essa parábola é maravilhosa, porque ela é tão simples. Ela é tão pequenininha, mas ela fala tanto. Então diz aqui, ocasionalmente, né? Ocasionalmente, quer dizer, sem razão de ser, de uma maneira meio acidental, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Então ele está numa mesma direção. Ele também está em decadência. Ele também carece de uma ajuda externa. Ele também está em situação, vamos chamar limítrofe, em situação de, como se fala muito hoje, né? Vulnerável. Vulnerabilidade. Engasguei, mas saiu. Mas ele está em situação vulnerável. Então ele está descendo. E de igual modo, versículo 32, também o levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Por que de igual modo? Porque ele também está em decadência. Quem é o levita? O levita é aquele que, só para você ter uma ideia do ambiente, todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. Quem são os levitas? São aqueles da tribo de Levi. E o levita, quando não sacerdote, ele priorizava a lei do Senhor para vivê-la, para obedecê-la, principalmente na sua liturgia, né, de ambiente de templo. Então o levita tinha essa conjectura, essa composição, essa habilitação, essa constituição. Mas o levita também está na mesma vibe do homem, que está em declínio, que está em decadência, está saindo de um ambiente de presença, de plenitude, para um ambiente declinante, destrutivo, depreciador, de angústia, de aflição, de tristeza. Então você vê o sacerdote, por que ele não ajuda? Porque ele está no mesmo estado. Por que o levita não ajuda? Porque também está no mesmo estado. Veja só como o samaritano está no outro ambiente, mesmo estando no mesmo local, mesmo estando no mesmo território. Veja a diferença. Mas um samaritano que ia de viagem, ou seja, estava com propósito. Na minha tradução diz assim: certo samaritano
que seguia o seu caminho, ou seja, ele estava com propósito. Veja que é diferente de quem desce. É diferente de que fala assim, ocasionalmente descia. De igual modo, o levita. Então, na minha tradução, está muito bem claro aqui que é diferente do samaritano. Diz aqui: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Ele não passou de largo, ele passou perto. Ele sabia da sua responsabilidade. Ele tinha consciência do seu ofício. Ele tinha completo controle, tanto é que ele estava no seu caminho. Ele tinha um projeto de vida. Ele tinha uma projeção de atividade. Ele tinha um plano para cumprir. Ele tinha um propósito. É diferente dos outros dois. Diz aqui: passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Nessa outra tradução que eu acho maravilhosa, por isso que eu estou lendo as duas traduções, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Então, para você e para mim, quem é o bom samaritano? Alguém que é misto, alguém que é depreciado, alguém que é desprezado desde o seu nascimento. Alguém lá em João capítulo 8 diz que ele é bastardo. E ser bastardo naquele tempo de Jesus era alguém maldito. Então, esse cara, esse bom samaritano, é exatamente aquilo que segue o seu caminho. Porque ele é o próprio caminho, ele é a própria verdade, ele é a própria vida, ele é a própria ressurreição. Só ele poderia restaurar a vida daquele homem meio morto, para nós, humanidade, meia viva e meia morta. Glória a Deus. A escatologia, ela é maravilhosa. Cada dia é um aprendizado. Você já percebeu que eu adoro, eu me maravilho com tudo isso. Eu fico cada dia mais assim, feliz por essa oportunidade que temos de pensarmos a respeito, de refletirmos a respeito das coisas de Deus. Isso é tão precioso, é tão importante. Por favor, não despreze esse momento. Pense, se derrame diante do Senhor. Uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Todos que estão aqui, a Amanda, pastora Mara, Bispo Antônio e também minhas tias Rosária e Alzira, meus pais, seu João, Dona Dália, seu Toninho, Dona Nadir, João, Roseli, Ângela e também todos os queridos e familiares, também Eva, Carlos, filha, genros, netinho. Deus abençoe a todos. Pastora Júlia, a presença, o poder, o mover do Senhor. A Eliana, pastora Eliana, com o pastor Celso. Também, em nome de Jesus, a Lucimara e todos os outros, o Senhor esteja sobre cada um. Em nome de Jesus. Paola, Deus abençoe Paola, o Senhor esteja sobre a tua vida também, sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus queridos. Estamos orando também, viu, Kátia, pelo teu esposo Marcos, que está na UTI, está passando pela Covid. Estamos orando também pelo Márcio, viu, Thaís? Né? Thaís, esposa do Márcio. Estamos orando, a glória, a presença esteja sobre a vida dele também, que está na UTI, passando pela Covid, e nossos queridos, nossos amados, que estamos clamando, estamos orando, alguns passando pela Covid, outros em situações de enfermidade, que a glória, a presença, o mover do Senhor se apresente e se manifeste sobre cada um, curando, visitando. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada servo teu que está aqui. Tua glória, tua graça, tua presença, o teu poder se derramando, ó Deus, e nos maravilhando juntos com a tua palavra. Como alguém, é só o Espírito Santo mesmo, pode escrever pequeno trecho tão profundo, tão lúdico,
tão de fácil interpretação, mas ao mesmo tempo guardando tantos segredos, tantos ensinamentos profundos sobre a tua palavra, sobre esse processo dos últimos acontecimentos. O Senhor é Deus. Por isso nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós nos derramamos diante do teu altar. Visita-nos, ensinando-nos, exortando-nos, edificando-nos, consolando-nos. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, sobrinhos, netos, genros, noras, a glória, a presença do Senhor, sogro, sogra, Deus de poder, de maravilhas, derrama-te, vem com a tua cura, com a tua saúde, visitando pessoas como Marcos, como Márcio e todos os nossos queridos, Senhor, fígado, rins, pâncreas, circulação sanguínea, veias, artérias, nervos, tendões, tireoide, células, ouvidos, olhos, articulações. Visita, ó Deus, nós repreendemos a infecção, a inflamação, nós repreendemos, ó Deus, toda situação de diagnóstico negativo, toda a prescrição, ó Deus, médica, que leva a situações de desespero. Senhor, nós colocamos diante do teu altar. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da ação do bom samaritano, que derrama do seu vinho, que derrama do seu azeite, que visita as nossas feridas, as nossas machucaduras, sejam físicas, orgânicas, emocionais, psicológicas. Senhor, em nome de Jesus, toca, visita, cura, ressuscita, renova-nos, restaura-nos, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país, o nosso Brasil. Tem misericórdia da nossa gente. Ora é uma pandemia, ora é uma má gestão, é uma ingerência totalmente irresponsável, ora são pessoas corruptas, subornáveis, corruptores e com falta de completa empatia, completa visão pública. Ó Deus, tem misericórdia, derrama-te sobre o nosso Brasil, a nossa terra, quebra a maldição, perdoa-nos no nosso pecado e que nós possamos nos apresentar e sermos tocados, visitados pelo teu Santo Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nós, como teu povo, e nós na nossa comunhão de igreja, e todos aqueles que estarão ligados, ouvindo, seja agora, seja em algum momento, em algum dia, em algum horário, tua graça, tua glória se derrame poderosamente. Nossas famílias, nossos lares, nossos afazeres, o nosso trabalho, ó Deus, os nossos planos, os nossos sonhos, projetos, os negócios, como a Mara, a Amanda, a Eva, o Carlos e tantos outros, a pastora Júlia e todos os outros, Bispo Antônio, a glória, a graça, a presença, o poder, o João, Roseli, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, a presença, ó Deus, se movendo através de nós e sobre nós. O Senhor pavimentando caminhos de bênção, de sucesso, de realização, de conquistas. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, que seja uma quinta-feira inesquecível, memorável, o dia que o Senhor providenciou. E nós, ó Deus, de maneira sábia, colocamos esse dia no teu altar, na tua presença, para que o Senhor possa reger, administrar, organizar, conforme aquilo que lhe aprouver. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e por onde você for, por onde quer que você vá, aonde você pisar com a planta dos teus pés, aonde você tocar com a palma das tuas mãos, o Senhor lhe dê por herança, e você tenha boas notícias. Certo, Kátia? Você tenha
boas notícias, certo? Thaís, que o Marcos, o Márcio estejam sendo visitados pela glória, pela presença, pelo poder do Senhor em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele é aquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Um beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Uma quinta-feira maravilhosa. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã, hein? Amanhã é sexta-feira, 10 horas da manhã. Um beijo. Tchau, tchau.